Então, muito boa tarde a todos, bom dia para alguns, sei que é madrugada também em algumas partes do planeta. Portanto, vamos dar início ao terceiro eixo do nosso encontro de pontos de rede. Esta sessão tem o título de Competência Leitora e Desenvolvimento do Pensamento Crítico Independente e vamos iniciar esta sessão com a comunicação da doutora Paula Cristina Peçanha Isidoro, que comunica desde a Universidade de Salamanca. Olá. Olá, bom dia. Bom dia. A doutora Paula Cristina Isidoro vai então apresentar a sua comunicação com o título A Escrita como Motivação para a Leitura, participação no concurso de contos do Dia da Língua Portuguesa. Relembro que tem 15 minutos para a sua apresentação e agradeço desde já a sua participação no nosso encontro de pontos de rede. Então, bom dia e obrigada eu pela oportunidade de participar neste encontro internacional. Como já sabem, a minha participação tem a ver com a escrita como motivação para a leitura e eu trabalho na Universidade de Salamanca, portanto, a experiência pedagógico-didática tem precisamente a ver com o meu trabalho nesta universidade. Eu começarei por contextualizar um pouco o meu ambiente de trabalho, depois adiantarei algumas estratégias de motivação para a leitura que fui desenvolvendo desde que cheguei a esta universidade, centrar-me-ei na escrita criativa como motivação para a leitura e depois mais especificamente no concurso de contos da língua portuguesa, no qual participamos no ano passado, e adiantarei algumas conclusões. A disciplina que eu leciono e na qual fizemos esta experiência é de literatura, é a segunda língua 4 português. Os conteúdos são exclusivamente literários, mas é uma disciplina que faz parte de um conjunto de 4 disciplinas, nas quais as 3 primeiras são essencialmente de conteúdos linguísticos e culturais e depois a terceira é de literatura. Os alunos da Universidade de Salamanca normalmente cursam estas 4 disciplinas em 2 anos e a sequência é obrigatória. Para os alunos que vêm de fora, que podem ser Erasmus ou alunos americanos ou asiáticos de um programa curricular individualizado, no qual são eles que escolhem as disciplinas que querem cursar, é diferente. Eles não são obrigados a cursarem as 4 disciplinas, as 3 anteriores à disciplina de literatura, e normalmente chegam com um nível de português bastante mais baixo do que aquilo que os alunos que foram obrigados a cursar as 4 disciplinas. Como não são obrigados a fazer essa sequência de português, segunda língua português 1 até português 4, realmente às vezes chegam com um nível entre o A2 e, quando temos alguma sorte, o B1. Qual é a grande vantagem? Eu estou numa universidade espanhola e, portanto, os alunos para entrarem nesta universidade, sejam Erasmus ou sejam do programa de curricular individualizado, têm que ter um nível de espanhol avançado. Portanto, a vantagem da proximidade linguística ajuda depois bastante a superar as dificuldades na disciplina de literatura. Esta disciplina, que corresponde normalmente ao segundo ano de estudos de português, só uma questão, os alunos na disciplina que eu dou não são alunos de filologia portuguesa, são alunos de outras filologias, ou então de tradução, ou se vierem de Erasmus podem ser de mediação cultural, ou então se forem dos alunos do programa de curricular individualizado podem até vir de ciências da saúde, ou do direito, ou ciências políticas. Então, o programa desta disciplina gira essencialmente à volta destes autores que vocês podem ver aqui, desde o século XV até ao século XX. Tentamos que conheçam crónicas, teatro, poesia, narrativa. Vai havendo algumas alterações no programa também, dependendo das atividades culturais que promove a própria universidade ou que promovem as bibliotecas da cidade, e depois, mais centrado já no século XX, o exame oral costuma girar à volta de Saramago e Sofia de Melo Brainer. A questão é, os alunos estão numa disciplina de literatura que às vezes, se pudessem, não teriam escolhido, mas não podem fugir ao ciclo das 4 disciplinas de segunda língua português 2, 1, 2, 3 e 4. E, portanto, isso não nos garante que estejam motivados para a leitura e menos para a leitura em língua portuguesa. Nos questionários que nós realizamos no início de cada uma das disciplinas,
Eles assumem muitas vezes que não gostam de ler, estão em filologia, mas muitas vezes assumem que não gostam de ler, que têm receio de ler numa língua estrangeira, sobretudo textos literários, pela complexidade que eles, à partida, atribuem imediatamente ao texto literário, acham sempre que isso vai implicar horas de leitura e de trabalho extra fora do horário das aulas e a realização de trabalhos académicos a partir das leituras de textos literários não é algo que os atraia particularmente. Portanto, a motivação é sempre aqui um problema. Ora, eu comecei a lecionar esta disciplina em 2011, 2012 e desde então fui-me debatendo com estas questões de motivação e fui fazendo algumas alterações baseadas nos questionários que nós passamos no início da disciplina e no final da disciplina, e algumas das propostas que foram surgindo foram estas. As leituras fazem-se essencialmente na sala de aula, eventualmente podem ter que ser repetidas ou reforçadas em casa, mas fazem-se essencialmente na sala de aula, e por isso é que às vezes o número de escritores varia um pouco, porque a prioridade é ler na sala de aula. Variamos também a forma como se lê, e a escolha dos autores tem muitas vezes a ver com os materiais de apoio que nós encontramos à nossa disposição, porque verificamos que havia momentos em que a leitura se complicava bastante se não fosse acompanhada de adaptações, ou de versões comentadas, ou até de dramatizações. Por outro lado, para motivar também os alunos para a leitura em língua portuguesa, aquilo que fazemos, dada a proximidade com Portugal, é a realização de percursos literários e, de facto, isto é uma das atividades que mais motiva os alunos para a leitura e para a descoberta de escritores, como, por exemplo, Virgílio Ferreira ou Eugénio de Andrade. A alteração das atividades de avaliação escrita mais orientadas para a criatividade, aqui eu durante o trabalho vou chamar criatividade, mas para enquadrar, no quadro europeu comum de referência são considerados os usos lúdicos e estéticos da língua. Aquilo que nós fizemos foi alterar substancialmente as atividades de avaliação escrita, trazê-las também para a sala de aula e trabalhar muito mais em grupo. Ora, tudo aquilo que eu vos vou apresentar, quero também que seja visto com alguma distância, porque nunca sei até que ponto é que a motivação dos alunos ou o aumento da motivação que se foi verificando desde 2011, 2012 até esta data tem a ver simplesmente com a alteração das estratégias ou com o facto da avaliação ser contínua e do trabalho na sala de aula contar muito para a nota final. E se os alunos assistirem, como vocês podem ver, a 80% das aulas, fizerem as atividades e fizerem o exame oral, não têm que fazer exame escrito. Então, é preciso ressalvar aqui várias questões relacionadas com a motivação e eu acho que a avaliação continua a ser uma grande motivação para eles participarem nas aulas e lerem mais nas aulas. Ora, centrando-nos agora na escrita criativa como motivação para a leitura, nós fizemos uma análise da situação. Primeiro, como é que nós utilizávamos a escrita na sala de aula e depois também os comentários que os alunos faziam sobre a escrita dentro dessa disciplina. Ora, aquilo que nós verificamos foi que se utilizava muito a escrita, efetivamente, mas utilizava-se uma escrita simplesmente para anotação. Não era uma escrita que realmente fosse de criação. Utilizava-se para anotação, utilizava-se sem grande controle por parte do professor. Muitas vezes os alunos escreviam e nem sequer era em português, e depois aquelas anotações serviam apenas para o apoio ao estudo, ou no caso dos alunos que iam fazer exame escrito, ou então para a preparação de um trabalho académico fora da sala de aula. O que é que os alunos diziam sobre a escrita? Eu trouxe-vos aqui algumas citações dos alunos. Os alunos diziam que liam para escrever e simplesmente para obter uma nota, que faziam trabalhos idênticos, mas queixavam-se que eles não eram idênticos e que, portanto, não se reviam muito nos trabalhos que tinham que fazer. Houve até um aluno que comparava os trabalhos que faziam nas disciplinas de literatura ao serem tão idênticos e serem mecânicos e aborrecidos com o filme de Tempos Modernos. Portanto, analisando realmente o espaço que ocupava a escrita e vendo as observações dos alunos, aquilo que nós decidimos foi realmente alterar
alterar o tipo de propostas de escrita que fazíamos. A sugestão dos alunos também partiu especificamente em 2000, no ano 2015, 2016. Também partiu ou justifica-se porque eles começaram a participar num projeto de escrita criativa nas disciplinas anteriores, Segunda Língua 2 e Segunda Língua 3, com a escritora Margarida Fonseca Santos, e eles, de facto, além de se terem divertido, aprenderam e o projeto teve tanto êxito que acabou por se tornar um livro no qual publicámos 20 dos 40 desafios que eles tinham, aos quais eles tinham que responder. Então, o que é que eles nos pediram? Como havia alunos que tinham participado nesse projeto nas duas disciplinas anteriores, muitos dos alunos pediram, ok, nós queremos que na disciplina de literatura se continuem a manter dinâmicas de escrita que tínhamos nas disciplinas anteriores. Fazia sentido o pedido deles, até hoje pergunto-me porque é que não pensei logo nisso, mas fazia sentido o pedido deles e o acordo a que nós chegamos, o compromisso a que nós chegamos foi, ok, vamos pensar em atividades de escrita que estejam relacionadas com as leituras literárias que nós vamos fazer, que sejam criativas, nas quais vocês possam pôr muito mais de vocês, mas nas quais tenha que existir uma referência perceptível aos livros que nós estamos a ler nas aulas. Ok, eu dou-vos aqui vários exemplos, mas como tenho, acho que já só tenho mais 5 minutos, vou adiantar um pouquinho. A Cerca de 5 ideia era minutos e meio. Ok, a ideia basicamente era que os alunos escrevessem uma variedade, uma grande variedade textual, mas que pudessem associar as leituras que faziam, que se pudesse ver nos textos deles as leituras que eles faziam, mas que pudessem também pôr a sua parte da criatividade, a sua parte pessoal. Isto foi-se normalizando, a escrita criativa passou a fazer parte totalmente daquilo que nós fazíamos nas aulas, até que no ano de 2021, 2022, o concurso de contos do Dia Mundial da Língua Portuguesa se alargou a estudantes universitários e nós decidimos participar. Tínhamos objetivos, tínhamos 4 objetivos essenciais, mas aquilo que nós queríamos realmente fazer era verificar até que ponto, ampliar as leituras dos alunos, motivá-los para a leitura com o facto de se apresentarem a um concurso e conseguir que houvesse um diálogo constante entre as leituras que os alunos faziam e aquilo que eles escreviam. Organizamos a nossa participação no concurso em 5 fases. Na primeira fase, tratou-se de uma introdução ao universo do escritor, da vida do escritor, essencialmente, e todas as leituras que os alunos fizeram foram sendo partilhadas, ou o resultado das leituras que os alunos fizeram foram sendo partilhadas através de ferramentas digitais. Na segunda fase do concurso, da preparação para o concurso, do processo, aquilo que nós fizemos foi a introdução à obra do leitor. E aqui fizemos uma seleção de contos, dado que o concurso era de contos, e o que nós queríamos era que os alunos tivessem modelos de base literários que depois lhes permitissem escrever os seus próprios textos. Nesta fase também, os alunos puderam partilhar muitas das suas experiências de leitura prévias que já tinham de José Saramago, tudo isto feito sempre através de ferramentas digitais, embora a aula fosse presencial, para que todos os alunos pudessem partilhar e conhecer o trabalho de todos. Na terceira fase do trabalho, da preparação, tivemos 2 workshops com estas escritoras, a Margarida Fonseca Santos e a Isabel Peixeiro, e com elas os alunos trabalharam sobre a caracterização das personagens, a descrição dos espaços e os tipos de narrador. E trabalharam a partir dos contos do conto O Lagarto e da carta à avó Josefa. Nesta fase foi também quando os alunos começaram a planificar os seus textos e, mais uma vez, planificavam os seus textos em documentos abertos, como o Google Docs, para que todos pudessem ler os documentos de todos e todos pudessem fazer comentários aos documentos de todos. A fase de textualização e de revisão é impossível separarmos porque foi feita, embora o concurso fosse individual, esta fase de textualização e de revisão foi feita num diálogo permanente entre os alunos. Os alunos tiveram que ler muitos textos dos colegas, foram dando muitas ideias, estabeleceu-se um diálogo em língua portuguesa muito positivo e, portanto, é impossível separar estas fases. Aqui foi onde particularmente se notou o esforço por introduzir aquilo que tinham aprendido com as escritoras e também, obviamente, aquilo que tinham lido sobre o autor ou sobre as obras. Na fase final, tivemos que fazer a seleção dos contos e os alunos, mais uma vez, foram obrigados a ler os textos de todos os colegas para poderem escolher os contos. Eu tenho aqui alguns exemplos, depois posso-vos passar
estes exemplos, mas aquilo que eu queria dizer é que os alunos trabalharam em conjunto, mas nunca coincidiram nem, na estrutura do texto, nem nos conteúdos do texto. Foi realmente muito enriquecedor porque eles não copiaram nada uns dos outros e foram-se ajudando uns aos outros a construir os seus próprios textos. Considero que correu bastante bem a nossa participação, porque dos 5 textos que apresentamos, 2 foram considerados para menção honrosa, que são estes os textos da Marina e da Magali, e assim, rapidamente, algumas conclusões, já mesmo para terminar. Os alunos leram mais do que teriam lido em condições normais, usaram as experiências prévias de leitura para alimentarem os textos, algo que eles consideraram muito positivo, nutriram-se das leituras que fizeram dos textos dos colegas, leram muito em língua portuguesa porque tinham que escrever muito mais do que estão habituados, 3 páginas era bastante para eles, e eles sentiram-se muito mais confiantes para se comunicarem em língua portuguesa porque tiveram que ler muito mais em português ao longo de todo este processo. Foi um mês, foram 16 horas de trabalho de sala de aula e obviamente houve mais trabalho fora também da sala de aula.